ver o Marco Antônio Villa aí, vamos ver o que aconteceu. Maduro desembarca no Brasil para reunião com Lula. Olha, se esse vídeo, antes de eu assistir, se eu visse essa imagem em 2015, 2016, eu já ia ver que o Marco Antônio Villa ele ia sair voando de tão bravo que ele ia ficar com o Lula. Ele ia meter, assim, nossa, ele ia falar um monte do Maduro e de ditadores, ditadores! Vamos ver o que ele vai falar. Primeiro, vamos lembrar que houve uma eleição já há algum tempo na Venezuela com a vitória de Chávez. Ele tentou primeiro um golpe de Estado, acabou fracassando, foi preso e depois anistiado pelo presidente Rafael Caldeira, presidente histórico, inclusive, da redemocratização da Venezuela lá atrás, em 1958. Tem origem no antigo Partido Democrata Cristão, numa conjuntura em que a democracia cristã era muito forte na América do Sul, muito presente no Chile e muito presente no Brasil. A grande figura no Brasil, uma delas era Franco Montoro, no Chile, o presidente Eduardo Frei, e Rafael Caldeira lá na Venezuela. Tá. Bem, aí com a anistia ele se candidatou à presidência da República, Chávez, entenda-se, e venceu. E a partir dali começou a ampliar os tentáculos do executivo em relação ao legislativo, no seu controle, e o controle do poder judiciário. E também o controle das forças armadas, e mais ainda, criando um verdadeiro exército particular de milicianos. É um processo histórico mais ou menos conhecido na América Latina, não é novo, vem desde o processo independentista lá no século XIX com os caudilhos, excetuando o Brasil, a América Latina de colonização espanhola, foi grosso modo uma independência liderada por caudilhos, excetuando também o início da Revolução Mexicana e o Grito de Dolores, que foi uma guerra camponesa, como disse o grande Otávio Paz no Labirinto da Solidão. Bem, vamos lá então. A questão não falou nada até agora. Chávez permaneceu mais tempo do que se imaginava. Durante seu governo houve uma tentativa de golpe, inclusive, contra Chávez, que foi derrotada, e depois, com seu falecimento, assumiu o vice-presidente Maduro e permaneceu até hoje, com eleições questionadas. Ele mudou a estrutura, os distritos eleitorais na Venezuela para ter uma maioria parlamentar, mas está lá. A oposição, a grande parte dela está fora do país, especialmente na Flórida. Muitos migraram, Vila? No total milhões. É para a Colômbia, muita gente para a Colômbia, para os Estados Unidos, alguns países da América Central, para o Chile, para o Brasil também, etc. A questão que se coloca é que foi criado um antagonismo que não se resolve. Nem o Maduro consegue se enfraquecer politicamente e nem a oposição consegue ter força para derrubar eleitoralmente o Maduro. Pausa. Como é que você vai derrubar alguém eleitoralmente se a eleição é fraudada? Me explica isso. Como é que você vai fortalecer a oposição se quem tá no poder mata o opositor? Os caras foram fazer uma manifestação contra o governo, morreram. O cara passou com o tanque por cima. Como é que... Vamos ver se ele vai fazer juízo de valor disso. Vai lá. Guaidó, que é patético, que teve aqui no Brasil e tal, que era ridículo querer reconhecer o Guaidó como presidente da Venezuela. Foi um momento grotesco que ocorreu em alguns países, inclusive pelo Brasil. Ele é presidente da Venezuela, tem de ser recebido em uma reunião de presidentes sul-americanos. Agora, o Brasil vai participar, tenho certeza, de um processo que leve ao fim desse confronto antagônico, entre oposições no plural, porque lá tem oposição horrorosa também, tão ruim como a do Maduro, e o Maduro. Quer dizer, como se chegar a uma solução que permite que a eleição seja transparente, seja livre, com observadores internacionais. E, por fim, há uma elite que está riquíssima na Venezuela. As festas em Caracas, em alguns lugares, são fabulosas. E de gente que não tem ligação tão próxima com Maduro. Então, veja como a América Latina ela é contraditória. Então, o papel do Brasil é de conciliação, para ver se é possível, e de outros países latino-americanos, ter uma eleição livre, transparente, e que o povo venezuelano possa finalmente retornar à democracia. Povo que teve no século XX ditaduras tão terríveis como a do Gomes, longas ditaduras. O Villa, assim, claramente ele não quer passar pano diretamente pro Maduro. Então ele fala ali que o povo tem que retornar pra democracia e tal. Mas você vê como ele fala contornando, você vê como ele fala sem querer ferir, a militância esquerdista, porque hoje o Villa, infelizmente, o homem que batia tanto no PT, que nossa, não sei o que lá, ele virou um petista. O Villa virou um petista. O Villa virou um homem que precisa de um público esquerdista, petista, pra falar que ele é bom. Então o cara, pra não ferir a militância, o cara conta toda uma história, sem fazer juízo de valor, Faz toda a história, beleza, não fala nada e tá. E aí o Maduro, não, o papel do Brasil tem que ser de conciliação mesmo, e tomara que o povo venezuelano volte à democracia. E ainda fala, não, tem oposição que é muito ruim. Não, porque a América Latina é muito contraditória. Não, porque você não consegue fortalecer uma oposição na Venezuela. Não, cara, que é isso, bicho? Sabe? Cadê o Villa que eu conheço? Pelo amor de Deus. É que assim, de todas as coisas que ele já falou, ele passar pano pro Maduro é a menos grave, cara. Ele passando pano pro Lula, assim, é ainda mais asqueroso. O Villa, ele virou aquela música de uma nota só. Ele só fala do Bolsonaro.
Ele só fala do Bolsonaro. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Cara, e tudo bem, você pode ter muitas críticas ao Bolsonaro, você pode não gostar do Bolsonaro, mas você só fala disso. E agora que o governo é do Lula, você ficar tentando enxugar a sujeira, limpar a sujeira de um na sujeira do outro. Nossa, cara. Só pra enfim. quem não conhecia, esse era o Vila. O PT queria transformar o Brasil em uma Venezuela. Lula e Gleisi Hoffmann apoiam o ditador sanguinário Maduro. Tweet de 2017. O tempo... Você viu? Você vê como o Honorato que colocou, né? O Vila no multiverso. Honorato é muito bom. Vou te falar, bicho, é inacreditável o que um governo e todo o seu poder pode fazer, não é mesmo? Né? Seja o poder aquisitivo, seja o poder institucional, seja o poder midiático. Como transformam as pessoas, né, que ficam embaixo de suas asas. Ai, meu Deus do céu.